E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, tem tanto filme de zumbi aí contando sobre a origem do vírus, de como esse vírus se mutou, que The Walking Dead decidiu fugir desse clichêzão e não nos contar nada. Ô, valeu The Walking Dead, não queria saber mesmo, tô nem aí, nem queria saber isso aí. E quando eu digo não contar, é porque eles não têm pretensão nenhuma de contar. Isso já foi até revelado pelo Robert Kirkman, que ele não quer contar, ele não tá nem aí pra isso. Até porque o foco deles nem são só os zumbis, são sobreviventes. E isso tá ficando cada vez mais claro nas temporadas atuais. E também cada vez mais esquecido, as pessoas estão esquecendo disso. Mas eu não esqueci. Eu não esqueci. E eu encontrei algumas teorias e alguns mistérios que foram largados na série e você não percebeu. Ou talvez tenha até percebido, mas não se lembra. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Cine Coneta hoje. 3 teorias sobre a origem do apocalipse em The Walking Dead. As teorias da origem do vírus. O que causou esse apocalipse aí de mortos-vivos. E lembrando também que o Projeto Corneta tá sorteando 2 temporadas de The Walking Dead. A gente vai ter 2 ganhadores e cada um vai levar uma pra casa. Essa promoção tá sendo feita junto com a Videopérola. E a promoção agora ela foi prolongada até o dia 21. Ou seja, se tem mais 5 dias pra participar, cara. Não perde aí. Boxes de graça pra você. Todas as regras aqui na descrição. Não esquece seu gostei, seu comentário. E vambora pro vídeo. E a primeira teoria da nossa lista foi enviada pelo inscrito Osmar Ferreira. Ele deu uma ajudinha com as informações, aí eu complementei com alguns argumentos. E cara, eu achei as teorias que ele me passou muito boas, muito convincentes. Eu não sabia que The Walking Dead tinha tanta teoria sobre a origem do vírus. E tipo, se você acompanha The Walking Dead, você sabe que eles não entregam nada de cara. Nada, assim, olha, eles sempre enrolam pra te contar alguma coisa, ou a informação que é passada na primeira temporada só é revelada na terceira. Enfim, eles não gostam de entregar nada de cara. E qual a origem do vírus? É exatamente a mesma coisa, cara. Eles não entregam nada. São poucas informações que você tem. Isso, na verdade, acontece porque a origem do vírus está escondida. Mas ela não está escondida na série. Ela está escondida nos webisódios. Os webisódios são aqueles episódios de The Walking Dead feitos exclusivamente para internet. E esses webisódios, eles sempre têm como função contar alguma história paralela da série principal. Como, por exemplo, na primeira temporada de webisódios, a gente tem a história da menina da bicicleta. Aquele zumbi que não tem as pernas, que o Rick rouba a bicicleta, sabe? A primeira temporada de webisódios é focada naquela menina, em como ela foi parar lá, como ela se transformou num zumbi. E nesses webisódios a gente tem uma informação muito valiosa, muito importante. Se você não presta atenção, ela passa totalmente despercebida. Na primeira temporada de The Walking Dead, o Dr. Edwin Jenner, o cientista do CDC, do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, fala que a doença se espalhou 60 dias antes dos acontecimentos do primeiro episódio. Tanto que o nome do episódio se chama Wildfire, ou Fogo Incontrolável, que é um nome traduzido literalmente. It's day 194 since wildfire was declared, and 63 days since the disease abruptly went global. There's no clinical progress to report. Mas então, voltando para os webisódios, a gente tem uma informação que é muito importante. Se você não prestar atenção, você não pesca nada, você não vai entender. Um personagem fala para a moça da bicicleta que a origem do vírus pode ter vindo de causas terroristas. It's happening everywhere. Mike Palmer swears it's terrorists. E você já parou pra pensar que talvez a origem do vírus tenha vindo por causas terroristas? Cara, é bem provável, porque eles não iam jogar essa informação à toa no episódio. E se você for parar pra pensar um pouquinho, talvez os terroristas tenham roubado essa arma, eles não tinham a intenção de causar um apocalipse. Ou talvez eles sabiam das consequências, mas não sabiam que elas iam ser tão devastadoras. Eu acho que eles não sabiam disso, porque tipo, se eles roubaram uma vacina, uma arma, alguma coisa, eles queriam só pra atacar uma cidade, só que isso fugiu de controle. E além de The Walking Dead ter seus próprios webisódios, a gente também tem Fear the Walking Dead, que tem uns webisódios feitos exclusivamente para internet. São em torno de 16 webisódios, com duração de 1 minuto cada e que se passam dentro de um voo comercial. E outra informação muito importante é que tudo no universo de The Walking Dead está se passando no mesmo mundo. Seja os livros, seja os jogos, seja os spin-offs de The Walking Dead, tá tudo se passando no mesmo mundo, cara. Não interessa, é tudo no mesmo mundo. Então os produtores de The Walking Dead
decidiram expandir o universo ainda mais e resolveram criar podcasts pra série. Só que tem muita gente que não sabe que esses podcasts existem. Podcasts, pra quem não sabe, são tipo transmissões ao vivo, onde você para pra ouvir uma pessoa, ou às vezes nem precisa ser uma transmissão ao vivo, às vezes pode ser só uma pessoa que postou na internet, você tá ouvindo. Isso é bem famoso hoje em dia. E The Walking Dead resolveu puxar isso pro lado dos sobreviventes. E é como se esses podcasts tivessem sido encontrados. São mensagens perdidas de sobreviventes. E um desses podcasts é muito interessante, ele é muito curioso. Ele se chama Conspiracy Theory, ou Teoria da Conspiração. E nesse podcast, um sobrevivente relata que talvez o vírus tenha surgido por causa do governo, que tinha como missão diminuir a população da Terra, porque tinha muita gente. Só que isso fugiu do controle. All of my suspicions were true. It's the government. It's always been the government. He's crazy, you're probably thinking. What I've found, it all checks out. E tipo, ele não fala isso como se ele tivesse nem aí, ele fala como se ele soubesse que o governo causou o apocalipse. Pena que o podcast dele só tem 1 minuto e nenhuma outra informação é passada pra gente, é só aquilo. E tipo assim, olha, é provável que isso tenha acontecido sim, mas não é provado, sabe? São só teorias. Mas eu acho curioso, cara, eles não iam fazer isso aí à toa, né? É uma coisa pra se pensar, são teorias bem convincentes. E se eu te dissesse que a origem do vírus não está nem um pouco relacionada com vírus, com micro-organismos, com fungos e com nada nesse tipo da natureza? Ele simplesmente aconteceu porque estava escrito que ia acontecer, como na Bíblia. Tá, você que é ateu pode até não acreditar muito nisso, mas eu vou provar pra você. Ok? Que eu vou provar. No começo da segunda temporada, depois que o Carl é baleado pelo Otis, o Rick e o grupo dele vão correndo pra fazenda do Herschel, e eles ficam alojados lá um tempo. E aí a gente descobre que o Herschel é um cara muito religioso, que crê muito em Deus. E no final dessa mesma temporada, o Rick tem uma conversa com o Herschel, e nessa conversa, o Herschel fala que ele não entende mais os planos de Deus, porque na Bíblia tá escrito que Deus falou que ia ressuscitar os mortos, e o Herschel não tava esperando alguma coisa assim, ele tava esperando algo diferente. Ele até comenta isso com o Rick. I can't profess to understand God's plan, but Christ promised the resurrection of the dead. I just thought he had something a little different in mind. E se você observar nessa frase do Herschel, ela é muito... Opa, o que essa frase tá fazendo aí, sabe? O criador não ia colocar ela ali pra nada. Eu acho que ela tem alguma ligação com a origem do vírus sim. Porque aqui, olha, em João 5, versículo 28, diz o seguinte: vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição da vida. Os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Ou seja, todo mundo que morre vai ressuscitar, e é o que acontece em The Walking Dead. Todo mundo que tá morrendo tá voltando à vida, tá ressuscitando. Nossa, mas você não entendeu a Bíblia, seu moleque! Você tá falando coisas que você não sabe! Deus nunca disse isso! Você vai para o inferno! Opa, calma, cara, tá bom? Calma. Talvez nenhum de nós tenha entendido a Bíblia, tá? Talvez Deus tenha escrito uma coisa e tenha sido interpretada diferente. Pode ter acontecido. Cara, não existe aquela famosa frase, Deus escreve certo em linhas tortas? Pois é, cara, pode se encaixar perfeitamente em The Walking Dead. Quem foi que disse que não foi essa maneira do Robert Kirkman interpretar o Apocalipse de Deus? Quem disse que não foi essa maneira que ele entendeu? Ou quem disse que a Bíblia não serviu de inspiração pra ele? Meio que aquela coisa de deixados pra trás, sabe? Que só as pessoas más vão ficar na Terra. Quem é que disse, cara? E pra quem não sabe, o Armagedon é o período onde os demônios vão ficar aprisionados por 1000 anos dentro de uma cova, dentro de um buraco enorme. E durante esses 1000 anos, Jesus vai fazer um julgamento. E talvez essa seja a forma dele julgar os pecadores, cara. Botando demônios pra gente enfrentar na Terra, como se fosse um purgatório, sabe? Como se a gente tivesse que enfrentar esses demônios pra chegar no paraíso. Mas assim, olha, é possível e ao mesmo tempo não é possível. Porque eu acho que o Robert Kirkman não ia querer envolver a religião, pra não causar polêmica, né? Pra não causar um fuzuê aí na série. Então por isso, sabe? É possível, mas não é também. The Walking Dead tá deixando cada vez mais de focar nos zumbis pra começar a focar nos humanos. Só que isso é algo um pouquinho ruim, ainda mais pra quem quer descobrir a origem do vírus do apocalipse. Até porque o criador da série falou que isso é irrelevante pra ele não se importa nem um pouquinho sobre como começou o apocalipse. Mas tipo, será mesmo que o cara não se importa? Ele já deixou tanto mistério dentro e fora da série, e faz todo esse suspense aí dizendo que nunca vai ser revelado, que eu acho que ele se importa sim, cara. Porque tipo, se ele não se importasse,
ele ia dizer logo de cara assim, ó, ah, veio de uma gripe ali, veio do macaco, sabe? Tipo, nem aí. Mas ele se importa, cara. E sabe por que ele se importa? Porque isso segura a audiência. Não teria graça ele revelar logo na primeira temporada como tudo começou, o que causou esse apocalipse. Então, que as únicas vezes que a gente ficou perto de descobrir o que causou esse apocalipse foi no episódio que o grupo do Rick vai pro CDC e o Dr. Edwin Jenner fala coisas muito importantes pra eles. E também tem outro episódio em que o Eugene aparece e fala pros parceiros dele que ele sabia o que causou todo aquele apocalipse. Aí você fica muito empolgado, você quer saber, nossa, é agora que vai acabar isso aí? Agora que a gente vai descobrir? Mas não vai não. E até o atual momento, The Walking Dead não tem dado mais pista nenhuma pra gente, exceto em Fear the Walking Dead, que prometeu explorar a origem do vírus. Só que ainda não exploraram nada, só estão nos enrolando. Porque isso é importante, cara, isso é relevante. Eles precisam segurar a audiência. E talvez o único motivo para a explicação da não explicação do apocalipse zumbi seja porque nada aconteceu. Nada aconteceu. Bom, nada do que a gente tá acostumado a ver em filmes de zumbi aconteceu, sabe? Que nem experimento em laboratório dando errado. Tem até uma teoria na internet dizendo que talvez a origem do vírus seja por causas alienígenas. Cara, imagina só que ridículo se fosse alienígena. No final da série lá, o grupo do Rick encontrando uns ETs, ele sendo abduzido. Não tem sentido nenhum, cara. Essas coisas não vão coincidir com The Walking Dead. E eu tava pensando aqui e cheguei à conclusão de que nenhuma explicação seria mais óbvia do que a mutação normal dos seres humanos. Porque olha assim, se tá todo mundo com o vírus dentro do corpo e essa é uma epidemia global, o que seria melhor explicado do que uma mutação natural? E sim, eu tô falando da teoria da evolução. A evolução natural das coisas. E se você parar pra pensar, tem sentido sim. Os seres humanos são os únicos seres capazes de evoluir no planeta Terra. Isso já foi comprovado cientificamente. Nenhum animal pode evoluir como o ser humano evolui. Por exemplo, os cachorros de hoje são os mesmos cachorros de 100 anos atrás. Eles não evoluem. Já o ser humano sempre tende a evoluir. E esse vírus não se evoluiu antes porque ele não estava preparado ainda. Não era a hora. E se a gente parar pra analisar, tem total sentido, cara. Nenhum animal na série se transformou em zumbi. Eles só ficaram infectados com a doença da prisão, mas nada além disso. Eles não se transformam, porque essa mutação natural não acontece nos animais. É uma coisa do ser humano. Chegou uma hora que a gente começou a evoluir e causou todo esse holocausto aqui, todo esse inferno na Terra. Faz muito sentido, cara. Sério, tipo, o vírus realmente pode ter se mutando de acordo com os anos. Aí chegou uma hora que aconteceu o apocalipse. Então foi esse o vídeo, pessoal, espero que você tenha curtido. Se você gostou e quer mais vídeos de The Walking Dead, deixa o seu gostei, tá? Pra eu saber que você tá curtindo. Deixa um comentário aqui, alguma sugestão do que você quer ver aqui, o que você quer que eu faça, beleza? Não esquece de me seguir nas redes sociais e participar da promoção do começo do vídeo, não perde não, tá bom? Eu aguardo você no próximo vídeo e valeu!